Bom dia, amados e queridos ouvintes do programa Hora da Verdade. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor John. E hoje nós estamos aqui mais uma vez. Quero aqui cumprimentar a nossa irmã Nayane com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Nayane. Pai, Senhor. Aqui conosco, também nossa irmã Lucila ali na sonoplastia, nos acompanhando. E é um prazer poder estar com você mais um dia para glorificar e bendizer o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho certeza que essa programação há de ser edificante, há de ser envolvente, há de ser para a glória do nome do Senhor. Como de costume, queridos, nós estaremos orando ao Senhor pela sua vida, dando início a essa programação, pedindo a Deus as suas muitas bênçãos, as suas graças, a sua misericórdia, para que alcance a sua vida, para que Deus lhe dê força, lhe dê graça, lhe dê discernimento neste momento em que nós estamos vivendo. Estaremos orando nesse momento, então, curve a sua fronte aí comigo e vamos orar ao Senhor. Vamos levar as nossas vozes em oração e assim que retomarmos essa programação, após a oração, estaremos lendo o livro de Atos, capítulo de número 9. Querido Pai das luzes, em nome do Teu Filho Jesus, nós clamamos como nos é orientado Abba Pai. Como um filho, ao começar a balbuciar, nós clamamos a Ti, ó Eterno Abba, em nome de Jesus, o Teu Filho, para que o Senhor nos ouça. É bem verdade que por sermos pecadores, estávamos destituídos do Senhor, mas fomos aproximados por meio do sangue vertido na cruz, e o preço que havia contra nós foi, Senhor, pago pelo sacrifício que o Seu Filho fizera. Hoje eu intercedo por dezenas ou centenas de milhares de pessoas que precisam de uma solução, que precisam de uma resposta. E, sobretudo, aqueles que lhe servem precisam ter a sua fé firmada, Senhor, meu Deus e meu Pai, confirmada nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui para levar um momento de paz, de alegria, de fé, de esperança. Nós estamos aqui como veículos na mão do Senhor. Não temos a prepotência de pensar ou achar que somos, meu Deus e meu Pai, totalmente capazes de ajudarmos alguém pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios méritos. Mas é o Senhor quem tem nos fortalecido, é o Senhor quem tem nos orientado, quem tem nos regido. E isso nos traz grande alegria e satisfação, pelo fato de sabermos que nunca estaremos só, que nunca estamos sozinhos. O Senhor se faz, meu Deus e meu Pai, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e isso nos dá alegria, Senhor. Independente das circunstâncias, dos momentos em que estejamos vivendo, sempre poderemos recorrer ao Senhor como Pai, como amigo, como companheiro que o Senhor é. Senhor, meu Deus, falta-nos palavras para expressar o quão grande é a satisfação do nosso coração em poder servi-lo, porque nos mínimos detalhes, nas minúcias da vida, o Senhor se faz presente em uma refeição, Senhor, junto com a família, em um momento em que nós estamos trabalhando e por um momento somos tomados de um sentimento, Senhor, de gratidão. Senhor, ali está o Senhor ao nosso lado. Calabanduriacé, Cabaue, Uracandaraçúria. E nesta manhã a minha alma, ela se alegra em Ti. A minha alma, ela bendiz ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. O que seria do John nesta manhã, se o Senhor não o impulsionasse a levantar de sua cama, se o Senhor não o trouxesse aqui para compartilhar as muitas bênçãos e as verdades que o Senhor tem me revelado nas Sagradas Escrituras, para compartilhar com os meus irmãos, amigos ouvintes. Eu oro pelos pastores de Itapira, eu oro pelos irmãos de Itapira, porque após, meu Deus, o recesso, após esse período que ficamos, Senhor, meu Deus, afastados da igreja, no sentido de templo, é claro,
estávamos em atividades, em orações, em buscas constantes, em nossos lares, em refúgios, como nos montes e aonde quer que o Senhor nos proporcionar a estar. Mas a verdade é que muitos ainda estão amedrontados ou mesmo estagnados, alguns outros estão abandonando a sua fé porque não querem ser repreendidos, exortados pelas suas lideranças a terem uma vida de fervorosidade, comunhão. Ainda ontem falava com um amigo pastor, e é em geral, Senhor, esse desânimo, essa crise, e neste momento eu repreendo toda e qualquer ação diabólica, toda e qualquer ação do inimigo contra esta vida, esse demônio que vem minando esse casamento, que vem minando, Senhor, este relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, ó meu Deus, entre irmãos e irmãs. Deus, em nome de Jesus, ouça-me nesta manhã, abençoai-nos nesta programação, em nome de Jesus, amém. Maravilha, queridos, retomamos aqui as nossas atividades, e eu gostaria de convidar você. Eu vou deixar a irmã Nayane fazer a leitura de um texto aqui, que ela sentiu no coração, e depois eu vou estar lendo o livro de Atos, capítulo de número 9. Fique à vontade, irmã Nayane. Eu vou estar lendo Salmos 90, versículo 1. Senhor, que tem sido nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser como que era antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia de ontem que já passou, são como 1 hora noturna, que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como erva que brota de manhã, que cresce e abre a flor, e de tarde seca e morre. Maravilha! Está aí um salmo maravilhoso, lido pela nossa irmã Nayane. Eu quero compartilhar um texto aqui em Atos, capítulo de número 9, e o versículo de número 13 a seguir. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, os sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu vou repetir essa parte. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Queridos irmãos, a conversão de Saulo é uma das mais emocionantes da história. Antes ele estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E agora nós o vemos sendo confrontado pelo próprio dono da igreja. O apóstolo São Paulo, que teve aí ao longo da sua vida muitas experiências no judaísmo, agora era perseguidor da igreja. É interessante nós notarmos e vermos que o conflito do apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, que estudou na escola de Hilel, um homem formado da tribo de Benjamim, da descendência de Saul, e por isso o nome Saulo, que vem de Shaul, em homenagem ao primeiro rei de Israel. O apóstolo Paulo vivia um conflito em sua alma, em seu ser, pensando mesmo estar fazendo um excelente trabalho a Deus, ao judaísmo, se tornou um perseguidor da igreja de Deus. E com isso, grandes problemas estavam por acontecer na vida deste perseguidor por nome de Saulo. E é interessante nós notarmos que após Deus se revelar a ele, o Cristo revelado, ressurreto, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que este homem ele veio cair por terra sendo tomado de súbito de uma luz que era mais forte do que a luz do meio-dia. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, como alguns assim o afirmam, mas a Bíblia diz que ele caiu por terra.
Acredita-se que por ser uma viagem longa, ele estivesse montado sobre um animal de cavalgadura. Não sabemos quais desses animais poderia ser, mas a verdade é que, fazendo acompanhado de alguns soldados, os mesmos só ouviam a voz e não podiam contemplar nada. Mas Paulo, naquele momento, ele é confrontado pelo Evangelho e Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Jesus o orienta, ele diz: quem tu és, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A Bíblia vai nos dizer então, queridos, que ele é orientado a entrar na cidade e ficar na casa de Judas, chamado a Rua Direita. E estando ali, Paulo esteve orando por 3 dias e por 3 noites. Ele não comeu e ele não bebeu. O apóstolo Paulo está jejuando, está esperando que Deus lhe desse as orientações. Mas dadas essas explicações, porque não é isso que eu quero me deter, a Bíblia diz que nesse período em que Saulo está orando e que ele já havia sido orientado pelo Senhor a entrar na cidade, agora Jesus vai visitar um dos seus discípulos por nome de Ananias. E é interessante que, ao se revelar a Ananias, o Senhor orienta Ananias a ir até a casa onde Paulo estava hospedado. E a Bíblia diz que o mesmo Senhor, ao falar com Ananias, diz para ele assim: vai, porque ele está orando, ele está buscando, esse homem procura por um homem chamado Saulo de Tarso, ele está ali e ele está orando. E é interessante notar que Jesus não pediu nenhuma orientação ao seu discípulo, ao seu servo. Pelo contrário, Jesus lhe dá uma ordem. E a ordem era para que ele fosse até a casa de Judas e orasse pela pessoa de Saulo. Mas é interessante nós notarmos que Ananias começa a fazer uma série de perguntas, uma série de argumentos ao nosso Senhor, dizendo: de muitos eu tenho ouvido acerca deste homem, quantos males ele tem feito. É a criatura querendo orientar o seu Criador acerca daquilo que ele deve ou não fazer. Percebam que, como Ananias, há muitos nos dias odiernos em que nós estamos vivendo, que quando Deus começa a usar alguém ou escolhe alguém para ser usado por ele como instrumento na sua obra, nas suas mãos, há pessoas que oram a Deus dizendo: Senhor, mas essa pessoa ela não preenche os requisitos. Essa pessoa ela tem um histórico conturbado, ele era um perseguidor, ele era alguém que arrastou pessoas, que encerrou pessoas na cadeia, ele consentiu na morte de Estevão. Eu muito já tenho ouvido acerca deste homem. Parece que neste diálogo Ananias parece desprezar ou menosprezar a onisciência de quem está falando com ele. Parece que ele menospreza a capacidade de Deus, da sua onipotência, de ter o poder de fazer o que ele quer, uma vez que Lucas 1,37 diz que a Deus nada é impossível. Em Isaías 14, também 27, diz que se o Senhor Deus determinou, quem invalidará? E se a mão dele está estendida, quem é que fará voltar atrás? Ou Isaías 43, 13, quando diz que eu sou, e agindo eu, operando eu, quem impedirá? Ou seja, tudo quanto Deus deseja efetuar, executar, ele o fará, porque ele é soberano, ele é Senhor, ele é grande, ele é tremendo. Mas, queridos, a Bíblia diz então que ele começa a arguir Jesus acerca das características que regiam a vida de Paulo, acerca da personalidade de Paulo, acerca da agressividade de Paulo e quantos males ele havia feito à igreja. E Jesus então vai falar a Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você precisa entender uma coisa: sempre vai haver Ananias, que por melhor das intenções, e eu quero acreditar assim, que o zelo de Ananias era um zelo extremo pela igreja, um zelo de quem ama, um zelo de quem queria o bem-estar da igreja. O que ele se esquecia é que quem está falando com ele é o próprio Jesus, que havia se revelado a ele, como havia se revelado a Saulo agora também. E Jesus vai deixar claro que a escolha, quem o fizera fora ele.
E sempre vai haver pessoas para criticar a sua chamada, o seu ministério, para não acreditar no seu potencial, na sua capacidade e para apontar o seu passado como se Deus não soubesse quem você é desde a sua concepção, desde a sua origem. Então, se serve de consolo, de edificação, eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa ter convicção de quem lhe chamou, de quem falou com você, porque as demais pessoas terão dificuldade até que Deus se revele de uma maneira gloriosa na sua vida, até que Deus mostre para elas que verdadeiramente você é uma pessoa transformada. Você vai encontrar esse tipo de pessoas ao longo da sua caminhada, que não vão acreditar, que vão reclamar da sua chamada, que vão reclamar da sua capacidade, do seu potencial e até mesmo da sua índole, da sua idoneidade, do seu amadurecimento no Evangelho, porque não fora fácil, queridos, para que o apóstolo São Paulo estivesse inserido dentro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante notar que a igreja tinha perdido o seu contato há um longo tempo com o apóstolo Paulo, porque ele havia sido rejeitado, ele havia sido, expurgado de alguma forma da igreja ao descer pelos muros ali dentro de um cesto. Ele ficou um bom tempo longe da igreja, período esse em que ele foi instruído e Deus falara com ele por meio de suas revelações. Eles não estavam interessados no que havia acontecido com ele, mas sempre na vida de um Paulo há um Barnabé. Se na vida de um Saulo existe um Ananias para pôr dúvidas e interrogações, mas sempre vai haver na vida de um Paulo um Barnabé, um filho da consolação, alguém que vai abraçar, alguém que vai acreditar, alguém que vai lhe procurar, alguém que vai atrás de você. Então não se preocupe, se por um lado vai haver Ananias querendo lhe prejudicar ou querendo dar instruções a Deus de como ele deve trabalhar na sua vida, como ele deve te moldar, do outro lado, Cristo também vai providenciar um Barnabé para que lhe dê a total assistência. Porque quando Paulo estava em Tarso, sua cidade natal na Síria, na Cilícia, por 9 anos, desde que partiu de Jerusalém, nós vemos ali, Barnabé indo ao encontro de Saulo e trazendo ele. A Bíblia vai dizer que Deus usou Paulo tremendamente. Foi o formulador da sistematização da doutrina, colocou tudo em ordem, organizou tudo. E lá no capítulo 13, aquele que era o perseguidor, aquele que foi criticado, em que os irmãos estavam amedrontados pela sua transformação, no versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Servir ao Mestre Jesus pode tornar luminosas as horas mais negras da vida. Ainda estamos vivendo Atos dos Apóstolos. Então eu quero que você fique com essa palavra de introdução nesta manhã, de início de programa, que não importa o que vão pensar, o que vão falar e a maneira como vão proceder a seu respeito. Assim foi o início da chamada daquele que foi o maior dos apóstolos. E a Bíblia diz que Jesus o chamou de vaso escolhido. Então entenda que você é alguém que Deus escolheu para fazer a diferença. Você é alguém que Deus escolheu para revelar a sua glória. Não importa quantos Ananias irão surgir orando a Deus e dizendo: Senhor, ele fez isso, ou ele fez aquilo outro, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Jesus sempre vai encerrar o diálogo dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quem te escolheu foi Deus. Quem está ali moldando é Deus. Quem está ali preparando é Deus. E não se preocupe se no dado momento que você está vivendo, você não se sente com essas prerrogativas de preparação. O tempo o revelará. O tempo demonstrará que Deus lhe chamou. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados de glória em glória. E Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isso mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar-nos até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras essas inspiradas, em que o canal era do perseguidor, agora perseguido, o seu cárcere em Roma. O homem que não tinha as prerrogativas para ser discípulo ou apóstolo para Ananias, é o vaso que Deus escolheu para fazer a sua vontade. Queridos, nós estaremos ouvindo um louvor. Eu quero oferecer para os irmãos que estão nos acompanhando pela live e quero também oferecer a todos os ouvintes. Lembrando você que a nossa igreja não tem o hábito aqui, né? Faço o programa para a Assembleia de Deus Dinamis e poucas são as vezes que cito o endereço da mesa, para você ver o quanto que eu tenho a placa no coração. Não faço questão, mas como é de costume, né? De plástico, eu quero orientá-los que a Assembleia de Deus Ministério Dinamis, agora retomando as suas atividades a todo vapor, está na rua Ari Wilson Cremasco, número 635, bairro Jardim Soares, ali na rua da Rodoviária. E você que queira nos fazer uma visita, você é nosso convidado especial. A partir das 18h30, hoje, este dia de hoje, nós estaremos ali para recepcionar você e sua família, que queiram adorar a Deus juntamente conosco, glorificar a Deus juntamente conosco e ouvir uma palavra que edifique a sua vida, que venha nortear a sua vida, que venha lhe direcionar a sua vida. E nós nos sentiremos muito felizes, muito gratos de ter você ali conosco. Ligou para cá a Thaís, e a Thaís oferece o hino Palavras para Nicole e todos os ouvintes. Nicolas, para o Nicolas e todos os ouvintes. E justamente é o louvor que eu havia pedido à irmã Lucila assim que eu iniciei o programa. Então, como nada é coincidência, mas é Jesuscidência, é o mesmo, sabendo, cônscio de que há pessoas que precisam ter a sua fé fortalecida. Então, nós vamos oferecer esse louvor para o Nicolas, oferecido pela Thaís, e por mim também, que foi o hino que eu escolhi assim que o programa for iniciado. Também ligou para nós, Manaia? A Nadine e Diego estão na sintonia, pedem o hino Algo Novo, oferecem para todos os ouvintes e para a oficina do Joré. Maravilha, então vamos de palavras. E você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, comente, fale conosco aí em nome de Jesus. Vamos lá, palavras com Lauriette. Benção, gente. Não está lá embaixo. Não tem. Pega a caneta ali. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Vai lá. Vai ficar no telefone. Para você, querido. Jesus está te vendo. O Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis nesta manhã. Tenha certeza que você não está sozinho. Deus está cuidando de você. Deus tem uma palavra ao seu coração nesta manhã. Fique aí ligadinho conosco. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas nesta manhã aqui. Vai acompanhando o louvor aí. Deus abençoe a evangelista Jonathan Moralete, da Dedina Missubaré, Thaís, da ICPI do Jardim Galego. Deus abençoe. Marcos Duzi, Deus abençoe. Ismael e Provieri, Deus abençoe. André e Juliano, Deus abençoe. Deus abençoe. Aline Roberta, a paz do Senhor. Deus abençoe. A paz, Aline. Deus abençoe. Maravilha. Irmã Cidinha, Deus abençoe. Raquel Almeida pede oração aos meus sobrinhos. Leandro, que está enfermo. Pode ter certeza que estaremos orando, irmã Raquel. Bianca, rapaz, peço oração para a minha família. Deus abençoe. Estaremos orando, Bianca. Em nome de Jesus. Cláudia Simões, Deus abençoe, querida, serva do Senhor. Deus abençoe sua família. A Igreja Brasil para Cristo. Deus abençoe.
Nos ajude a fazer esse programa, irmãos. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para vocês esta manhã. O bom é que agora vocês podem acompanhar também os louvores que aqui são tocados. Então, caso vocês queiram pedir aí um louvor e dê tempo, e nós pudermos atendê-los, nós iremos atender vocês. Glória ao nome de Jesus. Te confesso, não dá pra viver e a tua presença no meu ser, eterno dependente, humano tão carente. Que chorar. Daqui a pouquinho, Mateus capítulo de número 15, o versículo de número 21. Deus tem uma palavra para você nesta manhã, querido. Maravilha, maravilha, voltamos aí com o programa Hora da Verdade. Acabamos de ouvir um louvor maravilhoso pela nossa irmã Lauriette. Esses louvores, queridos, eles me trazem à memória boas recordações. Claro que nós não queremos aqui desprezar ou menosprezar os louvores que hoje existem, os quais nós louvamos a Deus com eles. Mas eu confesso que eu vivo um saudosismo, irmã Lu. Sempre que eu ouço esses louvores, são louvores que tocam a nossa alma. E por quê? Porque assim como o pregador, o músico, aquele que é adorador a Deus de verdade, ele tem as suas poesias e os seus louvores em meio aos muitos desafios, em meio às muitas tribulações. E esses louvores foram criados ou surgidos, dados por Deus em momentos de adversidades. É por isso que eles nos tocam tanto, é por isso que eles falam tanto ao nosso coração, porque eles foram escritos em momentos de adversidade, como sendo respostas de Deus ao momento em que aquela pessoa estava vivendo. Então eu fico muito feliz e bate um saudosismo muito grande aqui em mim. E nós vamos meditar hoje, queridos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15 e o versículo de número 21. Eu confesso, irmãos, eu sei que todas as vezes eu me preparo muito antes de vir aqui na rádio para falar com vocês. Eu penso em muitos temas, eu estudo temas, mas quando chega aqui, por incrível que pareça, tudo muda.
eu venho preparado com uma coisa, eu venho pensando em alguma coisa mais polêmica, mas chega aqui, Deus nos dá uma outra direção e a gente precisa ser obediente. Então eu quero falar sobre a mulher cananeia hoje, o Ciro Fenícia, juntamente com você que está me acompanhando aí na sua casa. E eu quero que você nos acompanhe aí, nos ajudando a fazer essa programação. Vamos então para a Bíblia Sagrada, para o texto sagrado, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridos, nesta narrativa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está cumprindo o ministério que a ele fora proposto pelo Pai. O que poucas pessoas talvez saibam, havia uma proposta de Deus para o Filho, e isso está registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo 2, que em troca da alegria, da satisfação que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, desprezando a afronta, os seus algozes, em troca desta alegria. E é interessante nós notarmos que, neste período em que Jesus vai se deparar com este acontecimento, Jesus tentava permanecer escondido, segundo aquilo que escreveu o evangelista São Marcos. Ele procurava não ser descoberto. Mas a fama de Jesus, ela percorria por todos os lados da circunvizinhança. E nós devemos levar em consideração que Jesus, nesta ocasião, já havia realizado muitos milagres, pelo que se tornava quase impossível de que ele não fosse visto por alguém, ou que alguém não soubesse a localização aonde ele estava inserido. E Jesus, nesta ocasião, ele está cumprindo com o seu ministério. É interessante nós notarmos que o Espírito Santo vai habilitar Jesus, diferente do que alguns pensam. É o Espírito Santo que vai conduzir Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e após 40 dias e 40 noites, após a tentação, ele vai, como de costume, entrar num dia de sábado em uma sinagoga, segundo escreveu Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, para cumprir uma profecia do profeta Isaías, quando ele diz: O Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, a dar vista aos cegos, a libertar os cativos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então nós vemos que Jesus está cumprindo esta prerrogativa, essa proposta de Deus de curar, de libertar, de consolidar, de edificar, de resgatar aquilo que estava perdido. E a multidão afluía onde Jesus estava, porque onde Jesus estava, grandes milagres aconteciam. E esta mulher, ela ficou sabendo, ela tem uma necessidade, tá? De algum modo, essa mulher cananeia, ela descobriu, e ela vai ter com Jesus. A primeira verdade a se destacar é que todos nós temos problemas e adversidades. Mas nenhum problema na vida desta mulher, cantor Anderson, que está nos acompanhando, irmã Leiliane, teria sido resolvido se essa mulher tivesse permanecido dentro da sua casa, dentro da sua residência, limitando-se ao contexto em que ela está vivendo. Percebam que se aos olhos de algum ela pareceria nos dias odiernos ser uma mãe irresponsável, porque qualquer mãe em sã consciência, ciente de que a sua filha estava miseravelmente endemoniada, não deixaria sua filha e sairia às pressas
em busca de uma cura, de um milagre que pudesse suprir a sua necessidade. Pelo contrário, ela empreenderia todos os esforços cabíveis e ficaria ao lado de sua filha para então ajudá-la. Mas percebendo que não se havia o que fazer, essa mulher ela vai tomar uma iniciativa. Ela vai ter com Jesus. E nenhum problema dessa mulher teria sido resolvido se ela permanecesse dentro da sua casa, dentro da sua residência, porque ela compreendia agora, irmã Ana Cláudia, que essa situação fugia ali à sua capacidade. E ao conhecer os milagres de Jesus, por meio dos muitos testemunhos que eram divulgados, ela tinha a convicção que indo ter com ele, alguma coisa iria acontecer na sua vida. Então, ela vai sair ao encontro de Jesus. Percebam também que Jesus está saindo das cercanias de Jerusalém. Jesus está avançando um território que não é o território que ele fora enviado, tá? E a Bíblia vai nos dizer então que esta mulher era uma mulher de origem cananeia, e nós sabemos o contexto histórico, nós conhecemos o contexto geográfico em que esta mulher ela está vivenciando, porque a sua descendência, aos olhos dos judeus, era uma descendência de pessoas amaldiçoadas, era de pessoas que não mereciam a atenção. Mas essa mulher ela não vai se limitar pela sua etnia, ou mesmo pela distância em que ela teria que percorrer agora, porque a Bíblia vai dizer que ela vai percorrer um período de tempo, porque nós estamos falando de uma região geograficamente um tanto longínqua, tá? E eu vou dar um tema a essa mensagem, em busca de um milagre. Então eu estou pregando essa mensagem para alguém que quer uma mudança, para alguém que quer uma transformação. E nenhum problema na sua vida vai ser resolvido enquanto você ficar lamentando, enquanto você ficar murmurando pelos cantos. Essa mulher, ela não fica em casa para murmurar ou para reclamar daquilo que ela não tem, mas ela vai em busca de uma solução para o seu problema. Devemos lembrar que a forma de Jesus tratar essa mulher, queridos, não tinha por objetivo destruir a sua fé, mas sim fortalecer. Elas mostraram que se a mais em fé, ela estava mais disposta a seguir a Jesus, tá? Ela tinha um objetivo. Então, se a primeira verdade ser extraída é que ela não fica em casa quando ela se vê oprimida, a segunda verdade é que ao ir ter com Jesus, a Bíblia diz que ela sai das regiões de Tiro e Sidom e ela começa a clamar. O que é clamar? Clamar vem de clamor, que quer dizer proferir, implorar em altas vozes, bradar. Então percebam que o grito desta mulher é algo que chama a atenção de todos aqueles que estão ao seu redor, tá? O grito daquela mulher é de uma mãe que está desesperançada, que está gritando por socorro. Não é uma oração comum, é uma oração de gritos. Quando a Bíblia ela se direciona a clamor, ela está falando gritar por alguém que é superior a você. Gritar por alguém que tem condições. Então ela começa a esbravejar, ela começa a gritar. Ao se ver afligida por aquela situação, ela faz o que lhe cabe fazer. Ela começa a clamar. E o que é que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina, em Mateus 7,7, pedi, pedi, dás-vos-á, buscais, encontrarei, batei, abri-se-vos-á, quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Jeremias também, capítulo de número 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, quando mesmo está inserido no pátio da guarda e está perplexo diante das muitas situações que ele está vivendo. Eu não vou me deter ao contexto, eu só quero citar o versículo, mas às vezes eu cito o contexto para que vocês compreendam que eu não estou citando versículos aleatórios. Eu estou falando que Deus orienta o profeta a clamar porque Deus queria abrir o leque da revelação e mostrar para ele o que é que está acontecendo em Jerusalém, as suas verdades. Como para esta mãe que está esbravejando, clamando, gritando, suplicando por socorro, quando Jesus esperava não ser encontrado. Mas a pergunta que não quer se calar é, se Jesus não quer ser encontrado, por que é que ele está fora das cercanias de Jerusalém? Jesus procurava descansar, Jesus era homem e ele estava cansado, ele tirava momentos para oração, para dar instruções aos seus discípulos, mas essa mulher ficou sabendo. Outro sim também, em Jeremias capítulo número 29, versículo 13, a Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscar de todo o vosso coração. Então Jesus esperava sim ser incomodado, porque cada resposta que Jesus dava a ela aumentava a fé dessa mulher. Ela via mais motivos para continuar crendo, mais motivos para continuar acreditando, e esta mulher vai chamar-lhe de Senhor. Por quê? Ela traz a lei do reconhecimento. Ela sabia quem Jesus era, e quem Jesus era, o Messias. Ela está usando um termo que os judeus faziam para com Jesus. Ela vai dizer: tu és o Messias, Senhor, tu és o filho de Davi, então tu és o prometido, tu és o ungido de Deus. Messias no grego quer dizer o ungido de Deus. Eu sei quem o Senhor é. Então ela tem um reconhecimento que muitas vezes os judeus não tinham. Ela tinha reconhecimento de quem era Jesus. Então ela não ficou em casa. Então, quando você tem um problema, não adianta você contar aí para o seu vizinho, ou ficar lamentando para A e para B. Você precisa ir no foco, você precisa ir a quem tem o poder para solucionar. Samuel Rutherford, ele expressou a seguinte frase, nesse princípio perfeitamente: cabe à fé extrair e se apropriar da bondade presente, até mesmo nos golpes mais duros de Deus. O que é que esta frase de Samuel Rutherford quer dizer para nós? Ou seja, essa mulher está sendo golpeada. Ela está sendo golpeada pela resistência de Jesus em querer extrair dela, na sua presciência, uma fé pura, uma fé que fosse ficar gravada para o nosso entendimento. Então cabe à fé extrair e se apropriar da bondade presente. Que bondade? A bondade de Jesus, a bondade do dono da vida, a bondade daquele que veio para curar o cego, a bondade daquele que veio para libertar os cativos, a bondade daquele que consistia a alegria em seu sofrimento. Então Jesus, ele veio com uma proposta do Pai, até mesmo os golpes mais duros de Deus. Jesus conhecia o coração dela, queridos. Até mesmo o silêncio foi um incentivo para que ela prosseguisse. Há pessoas que têm dificuldade, irmã Lu, de entender o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é uma resposta. Em que sentido, pastor John? Eu vejo pessoas dizendo: estou orando para mudar de igreja, estou orando para fazer isso, estou orando, e Deus não me dá uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta para que você não faça nada. O silêncio de Deus é uma resposta para que você não se precipite. Porque, irmão, eu estou cansado de gente ignorante. Ah, mas Deus não fala nada. Irmão, quando Deus não se pronuncia, Deus já está falando. Deus está dizendo para você: não se mova, não saia da onde você está, não tome decisões precipitadas. Então o silêncio deste Deus, que agora está se manifesto diante desta mulher, era uma resposta de que ela precisava continuar perseverando. Primeiro, porque ela tem um problema dentro de casa e esse problema não vai ser resolvido por ela. Segundo, ela sabia quem era Jesus. Ciente de quem era Jesus, ela começa a gritar, ela começa a clamar, dizendo: Senhor, filho de Davi. Ou seja, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor tem poder para fazer alguma coisa. Não podemos deixar de admirar a persistência e a paciência dessa mulher gentia, porque ela vai demonstrar para nós uma fé tamanha em Jesus Cristo. Ela diz: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Olha a expressão dessa mulher: Senhor, socorre-me. Foi a próxima súplica. Essa mulher, ela tem convicção. Ela tinha foco. Quarta verdade, ela tinha foco. Ela tinha objetividade. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas não têm foco, não têm perseverança, não têm determinação. A Bíblia nos diz, Paulo falando, é claro, acerca de um contexto escatológico, falando acerca do arrebatamento da igreja. Eu compreendo o contexto, não estou citando versículos aleatórios. Eu quero que você entenda que eu estou fazendo isso para dar ênfase ao que eu estou pregando. Se ela tem foco, ela tem objetividade. Ela sabe o que ela quer. Paulo vai dizer a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que é que Paulo estava falando isso? Porque a fé deles estava abalada. Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Paulo precisa orientá-los de que as coisas não são da maneira que eles pensavam. Como seria o arrebatamento da igreja? Um abrir e piscar de olhos. Paulo vai falar de como Jesus vai fazer, como será a transformação do corpo, como se dará essa transformação. Não vou sair do
contexto. Vou voltar para a mulher cananeia. Primeiro, nenhum problema vai ser resolvido se você ficar lamentando dentro da sua casa. Segundo, você precisa clamar com intensidade. Terceiro, você precisa saber quem você está seguindo. Ela sabia quem ela estava seguindo. Ela falou assim, eu tenho um objetivo. Esse é o Messias, esse é o filho de Davi. E ela foi importunar Jesus. Jesus espera ser importunado, sim. Há um texto na Bíblia Sagrada de uma parábola chamada do juiz Inico. A Bíblia vai dizer que aquela senhora todos os dias, e até aquele juiz falava para ele, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. E a Bíblia diz que por insistência daquela senhora, aquele juiz diz, ainda que eu não tema a Deus, não tema aos homens, eu farei justiça a essa mulher para que não me importune. Qual é o sentido da parábola? É que Deus espera ser importunado, porque o texto ainda discorre, e Jesus continua ainda discorrendo, dizendo, vós sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Então Deus espera ser importunado, Cristo espera ser importunado. Por que é que a igreja está apática? Porque as pessoas pararam de importunar a Deus, pararam de importunar ao céu. Como é que se importuna a Deus? Orando, gemendo, chorando, gritando, Deus, eu não tenho mais força, me socorre, me ajuda. Essa mulher, ela pede socorro, porque ela tem um problema dentro de casa, ela tinha foco. Quinta verdade que eu quero destacar aqui, ela reconheceu que Jesus tinha poder para resolver o seu problema. Sabe o que me chama a atenção? É que só critica quem grita, porque não sabe a dor de quem está gritando. Só traca pedra em quem grita, em quem esbraveja, quem não sabe a dor de quem está esbravejando. Há muitas pessoas hoje criticando, apontando você, mas não pare, tenha foco. Sexta verdade, ela foi perseverante. Ela foi perseverante. Ela não se deteve, ela não se conteve, ela não se limitou. Ela vai para cima do problema. Jesus tentava permanecer escondido, mas ela vai ao encontro. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que pessoas determinadas a vencer sabem aproveitar bem as oportunidades da vida que lhes são concebidas. Ela sabia que essa era a única oportunidade que ela teria de ter o seu problema solucionado. E há crentes que ainda não perceberam que as oportunidades na vida são oportunidades que passam, que vão como a água do mar, que não voltam mais. Como diz o ditado, águas que movem moinho não voltam mais. Deus dá oportunidade a todos. Deus dá sol para ímpio e para bom, para injusto e para justo. Deus dá chuva para descrente e para crente. Mas cada um usa a oportunidade que tem da maneira que deve usá-la. Essa mulher, ela viu a única oportunidade de ser suprida em Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra pessoa que você deva recorrer. Eu sei que os momentos são difíceis. Ontem eu acompanhava alguém, um delegado, um doutor, que foi cravejado de bala pela sua companheira, que desde os 14 anos, segundo ele, fazia uso de remédio, de remédio de depressão, no mais alto grau de suicídio. Ela descarregou 6 tiros nele e depois ela se matou por conta de pânico. Quantas verdades como essa a mídia não tem a capacidade de revelar? Quantas pessoas que estão me ouvindo através da Rádio Novo Cântico 87,9 que estão passando por situações que não têm condições de revelar a ninguém e abrir o seu coração, eu quero convidar você a clamar nesta manhã. Eu quero convidar você a reconhecer a capacidade do Deus que você serve. Eu quero convidar você a entender que você tem que ter foco, que você tem que ser uma pessoa determinada, que você precisa ter objetividade, que você deve ser perseverante. Eu quero convidar você, independente dos golpes mais duros da vida, a continuar crendo que hora ou menos hora, dia ou menos dias, a sua bênção vai chegar, o seu milagre vai ser concretizado. Não pense que pelo pastor John estar aqui, as coisas para o pastor John é muito mais fácil do que para você. Todos nós temos os nossos desafios. Só Deus sabe como eu cheguei aqui hoje. E eu prego esta palavra com toda a convicção que tenho. Que eu não vou dar o braço a torcer ao diabo. Eu não vou me entregar ao diabo. Eu tenho convicção de quem me chamou. Eu já passei por lutas maiores do que essa.
Eu já passei por situações piores do que essa. Fazem 3 anos que eu abri a igreja, eu nunca tive problema financeiro, nunca trazia um aluguel. Por conta da pandemia nós estamos vivendo uma grave crise, e talvez a crise maior não seja o aluguel da igreja. A crise maior seja a frieza dos irmãos, a apostasia dos irmãos, as pessoas que se acomodaram a assistir culto em casa. Eu não estou dizendo como um programa como esse, que é um programa específico. Não se trata de um culto, ainda que podemos cultuar nesse momento, porque estamos aqui cultuando, estamos direcionando a Deus a nossa voz em oração, estamos pregando, estamos edificando vidas, mas você precisa ter o costume, o hábito de cultuar. Há pessoas que ignorantemente dizem que não precisa de templo para cultuar. Jesus ia no templo para cultuar. Se Jesus não gostasse de templo, ele não ia no templo, irmão. Ele diria que não prestava. Nenhum momento você vê Jesus criticando o templo. Nenhum momento você vê Jesus falando mal do templo. Pelo contrário, ele diz, essa casa será chamada casa de oração. São pessoas que não têm uma exegese, que não têm uma teologia boa, e se estudaram, não aprenderam nada do que foi ensinado. E diz que não tem que ter uma igreja para adorar, porque a igreja somos nós. Você nunca vai ser igreja, você é templo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, salve a memória. Igreja é coletivo de pessoas. Essa mulher, ela vai de encontro a Jesus porque ela sabia que só ele poderia resolver o seu problema. E eu vou caminhar aqui. Então não podemos deixar de admirar a persistência dela e a sua paciência. Jesus está dando golpes nela. Jesus está sendo duro com ela, tá? E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus não estava fazendo um jogo, nem tentando dificultar as coisas para ela, porque tem pessoas que acham que Jesus está maltratando essa mulher ou mesmo tentando dificultar. Não, a situação dessa mulher, pelo contrário, ele estava extraindo dela uma resposta de fé cada vez maior. Tá? Colossenses capítulo 4, versículo 5, eu separei aqui, está escrito: portar-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria, aproveitai as oportunidades. É a verdade desse texto. O que essa mulher está fazendo? Ela está se portando com sabedoria. Cada resistência de Jesus, ela demonstra. Ela não tem um incentivo de ninguém. Você percebe que ninguém incentiva, porque os próprios discípulos que agora viam ela esbravejando, diziam: Jesus, despede a que vem clamando atrás de nós, manda ela embora. Manda ela embora. Ela não tem o incentivo de ninguém, mas o que a motiva é maior. É o amor. Aleluia. O que a motiva, queridos, é o amor. O amor de ser mãe. O amor de auxiliar a quem ela gerou, a quem ela pegou nos braços. Não tem uma força motriz maior do que chamada amor. Foi o amor de Deus que fez com que Jesus viesse à terra. Foi o amor de Deus que fez com que Cristo morresse na cruz. É o amor de Deus que nos constrange a estarmos aqui nesta manhã. É o amor de Deus que nos impulsiona a continuar em meio à crise, em meio à adversidade. É o amor de Deus que nos impulsiona a orar, a buscar, a clamar, a jejuar, a orar, a confiar na sua promessa. Aladarra, sube, desce, cababa, urabadarras. Calabandúria sé, lapras, tu que me desce, labandubi bebibá, calabandúria, raplas, turbi calababá. Glória ao nome de Jesus. A força que motiva essa mulher é o amor. Tiro e Sidom não estavam perto da sua casa, queridos. Quem quer vai à luta, busca, faz, acorda cedo e dorme tarde. Ah, mas eu quero vencer na vida, eu quero sair dessa situação que eu estou falando. Pois bem, vai à luta, vai à batalha, busca o que você quer, faz aquilo que você acredita ser certo, acorda cedo e dorme tarde, mas não se deixe vencer pelas adversidades. Nenhum problema vai ser resolvido enquanto você ficar trancado. Pessoas estão morrendo, os números estão caindo. Por que será? Por causa do impeachment. Cadê agora os irmãos que dizem: não vai na igreja, não vai na igreja. Agora fica em casa, a igreja está aberta. Você não precisa ir para a igreja mais, fica na sua casa. Irmão, quem tem medo de morrer nunca teve pronto para estar com Deus.
Torna a bater na tecla, fala quem quiser, mete o pau quem quiser. Eu não ponho a vida de ninguém em risco, ninguém é obrigado a ir para a igreja, ninguém é obrigado a ir em lugar nenhum. Eu peguei Covid, se tiver que morrer, eu morreria feliz. Eu lembro que uma vez eu fiquei 3 dias de cama, por certo era dengue, irmão. Eu gemia, não comia, chorava, suava, molhei a cama ficou num cheiro insuportável de suor, 3 dias debaixo da coberta. Eu falei para minha mulher, eu morro aqui, mas eu não vou no médico. Ignorância, por certo talvez. O médico está aí, Deus deixou a medicina. Mas eu não estou falando em ir ou não ir, eu estou falando uma questão de que você tem que estar pronto para morrer. Você tem que estar pronto para encarar os desafios da vida. Essa mulher está sendo criticada. Os discípulos despedem a que vem gritando. Jesus não faz caso porque Jesus está esperando extrair uma fé. Só critica quem grita, quem não sabe a dor de quem está gritando. As pessoas não vão entender o seu sofrimento. As pessoas não vão parar para te ouvir. As pessoas vão dizer, para de falar, eu já não aguento mais ouvir. É o que os discípulos, traduzindo em miúdos, estão dizendo, manda ela embora. Mas o que a motiva é o amor de quem ficou em casa. Aleluia! Aleluia! Marcos capítulo 27, 27. Os judeus se referiam aos gentios, queridos, de maneira insultante, como cachorrinhos. São cães, queridos. Mesmo Jesus atenue do sarcasmo usando a palavra para animais de estimação doméstico em vez de animais impuros da selva, sua resposta para a mulher ainda parece ríspida, parece áspera. Eu não fui enviado senão as ovelhas na casa de Israel. Por quê? Porque Jesus veio para os da primeira aliança. Jesus precisava resolver o problema, porque Israel era o centro. Ele foi enviado às ovelhas perdidas. Porque o ministério gentil se daria após a sua ressurreição. Jesus fez alguns milagres a gentios, pregou aos gentios, foi até os samaritanos, salvou muita gente ali, mas o ministério começaria após a igreja. No período em que ele está aqui, ele está focado em seu objetivo, que era os judeus. Na verdade, ao assumir o preconceito judeu, Jesus estava tirando dela uma confissão de fé triunfante. Uma confissão de fé triunfalista, de alguém que passou por desafios. Qual é o mérito de alguém te dar algo que você não merece? Eu vou falar de mim um pouquinho. Por vezes eu vi a gente, vou consagrar você a isso, vou consagrar. Qual é o mérito de você ter um diploma? Um dia eu peguei, uma experiência, eu vou falar de obreiros aqui talvez semana que vem, ou de festas pagãs. Já que está chegando uma festa aí, eu vou causar um pouco de polêmica. Eu ia fazer isso hoje, mas na semana que vem eu vou falar sobre festas pagãs. Não perca a semana que vem. Aí eu falei assim, pastor, eu quero ser obreiro. Eu vou falar de 2. Eu chamei o senhor aqui porque eu quero saber o que o senhor tem para mim. Eu falei, eu não tenho nada para você. Mas como que o senhor não tem nada para mim? O senhor precisa falar comigo, senão eu vou mudar de igreja. Porque se o senhor não tem nada para mim, eu falei, não é o que eu tenho, é o que você quer para você. Porque se eu te der algo que você não tem condições de exercer e que você não deseja, amanhã você vai falar para mim assim, mas eu não quis, foi o Senhor que me deu. A verdade não é o que eu quero, é o que você quer, é o que você acredita. Outro disse que queria ser obreiro, veio para a igreja, ficou uns 2 meses comigo, uns 3 meses. Já tinha rodado várias igrejas por aí, o que aparece muito lá, mas não fica mais que uma semana. E quando vem assim eu já falo, vai orar, eu prefiro nem receber. Falei várias vezes, já apareceu obreiros, ministros de púlpito lá, falou, eu estou procurando uma igreja. Eu falei, irmão, vai orar. Já entendeu a resposta, aqui não é o seu lugar. Por quê? Eu me sinto melhor do que os outros? Eu acho que a minha igreja é melhor do que os outros? Não, eu só não quero um nego aventureiro. Eu prefiro ter um leigo comigo ali, um simples, um cara da roça, mas que seja obediente, que tenha exemplo, que seja perseverante, do que um aventureiro que recebeu uma credencial de qualquer maneira, um obreiro fabricado, como eu falei aquele dia, não formado, porque o obreiro fabricado é aquele que você dá sem ele merecer. O obreiro formado é aquele que passa por experiências para adquirir maturidade, para que ele receba por merecimento aquilo que ele fez por merecer. Mas finalizando, eu falei para ele assim, olha, você quer ser obreiro tal, falou de sair da igreja. Eu falei assim, se hoje eu te desse um diploma de teologia, bacharel em teologia, e você colocasse aqui no mural da sua casa, bem bonito, com o nome da Assembleia de Deus Ministério Dínamis, como você se sentiria? Eu
falei, eu ficaria feliz. Mas eu não me sentiria honrado, porque ao ter que debater ou discutir um assunto, eu não teria as prerrogativas, eu não teria condições. Eu falei, muito bem, assim é ser um obreiro. Não adianta eu dar para você um cargo, um fardo, que você não vai ter condições de lidar com ele. O que nós vemos hoje, pessoas em cima do altar, eu não saí da mensagem, irmão. Eu estou falando de objetivo, eu estou falando de foco, eu estou falando de determinação, eu estou falando de objetividade, eu estou falando de esforço, que é o que esta mãe demonstra para a gente, por o amor que ela tem à filha. Então eu estou falando, transliterando em miúdo, se você tem um amor por algo que você deseja, seja o ministério, seja ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, ou um bom profissional, você precisa correr atrás. Quem está entendendo aí nas lives, diga um amém aí, para que eu possa entender e explicar de maneira correta. Aí ele entendeu, ele falou, mas eu não tive mérito nenhum, como é que o senhor vai me dar um diploma se eu não tive mérito? Eu falei, assim também é ser obreiro aqui. Como é que eu vou fazer você um obreiro? Você não faz um obreiro. O obreiro que é obreiro, ele é obreiro porque ele é. O obreiro, quando ele tem as prerrogativas que o pastor descobre nele, ele fala assim, pastor, aonde vai ter um culto? Pastor, eu posso ajudar a limpar a igreja? Ele pega um papel de bala no chão. O obreiro que não é obreiro, ele fala assim, você tem que ficar mandando, e quando você manda, ele diz assim, o senhor fica me cobrando, o senhor me manda fazer isso, me manda fazer aquilo. Irmão, todas as igrejas que eu passei, eu não tive dificuldade de ser obreiro, porque tudo que me dava na mão para fazer, eu fazia. E se vale de consolo ou de crítica para você, que eu acho que é mais crítica que consolo, a Bíblia diz que se você fizer só o que manda, você é servo inútil, você não presta. Então se você faz só o que estão acostumados a mandar você fazer, você não presta para ser o que você é. Não presta, não presta. Gostou, gostou, não gostou, tá? Não gostou, o problema é seu. Nós temos que parar de ser bajuladores. O que tem hoje, olha, eu vou falar, é muito pastor bajulador, com medo de perder dizimista. Eu perdi 4 esse mês, 5 obreiros, 5 pessoas. Você acha que me preocupa? Claro. Por causa disso? Não. Por causa do amor, do carinho. Por causa que a igreja é ruim? Não. Elogiam a igreja, falam bem da igreja, tem comunhão comigo. Mas por quê, pastor? Por causa do sistema. Porque, eu vou andar assim, eu vou andar assado, vá com Deus. Tem igreja para gay, tem igreja para viado, tem igreja para feiticeiro, para macumbeiro, para não sei o quê, para não sei o quê. Tem igreja para tudo que é gosto. Você quer uma igreja séria? Coloque princípios. Você quer uma igreja... Irmã, mas não cresce. Não tem que crescer já. É a médio e longo prazo. O que começa rápido, desmorona rápido. Pensa lá na frente. Amanhã esses mesmos obreiros, esses mesmos ovelhas que estão sendo treinados com esse amor, com essa persistência, com essa perseverança, com esses golpes duros da vida, eles vão se tornar bons obreiros, maduros, preparados para toda boa obra. Vamos voltar aqui no assunto. Essa mãe, ela vai de encontro. Agora essa mulher, ela exibe ter compreendido a aplicação de Jesus. Mas sabe o que essa mulher vai fazer? A última verdade desse contexto? Ela não se deixa, essa é uma frase do pastor Silas Malafaia, tá, irmão? Vou citar porque foi ele que citou. Eu escrevi aqui. Ela não se deixa vencer por palavras, mas vence com palavras. Ou seja, Jesus, ao afirmar, atenuar, falando de cachorrinho usando o termo doméstico, ainda assim é agressivo, ainda assim é áspero, ainda que fosse um animal não selvagem. Mas ela não se deixa vencer com palavras, irmão Lucila, mas ela vence com palavras. Ela diz assim, tá bom, o senhor está correto. Mas mesmo os cachorrinhos ou os cãezinhos, eles comem de migalhas. Ou seja, ela poderia dizer assim, já que eu sou uma cachorra, ou uma cadela, porque não existe cachorro, já que eu sou uma cadela, eu vou embora. Eu vou viver a minha vida de escrava. Eu vou viver a minha vida me condoendo com a minha filha e vou esperar que alguma coisa aconteça naturalmente, mas não. Essa mulher, ela dá um show. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que não aguentam ouvir a verdade hoje. Quando elas ouvem a verdade, elas preferem mudar de igreja. Elas preferem sair de onde elas estão. E Jesus demonstra amor por essa mulher, porque ele entra num diálogo com ela. Percebam que ele vai resistir por um momento, mas depois ele vai se permitindo para extrair uma fé verdadeira dela. Jesus não está rejeitando essa mulher. Jesus, na pré-ciência, sabia o desfecho dessa história. Porque a gente tem que olhar o final, a gente tem que ver quem é que está falando com ela. Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João. É o Cristo, é o Messias, é o Deus encarnado, que tem todas as prerrogativas da triunidade.
onipotência, onipresença e onisciência. Jesus sabia qual seria o desfecho final. E ela diz assim: o Senhor está certo, mas eu não quero pão. Eu não quero que o Senhor despreze os filhos para cuidar da minha necessidade. Uma migalha, uma palavra é o suficiente. Um minuto da sua atenção. Um pouco daquilo que o Senhor tem para oferecer. Irmãos, quantos de nós queremos muito de Deus e estamos dispostos a fazer pouco por Ele? A gente quer muito do ministério, mas quer fazer pouco para servi-lo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, porque as pessoas justamente preferem ficar isoladas. E a Bíblia diz que partindo dali chegou, e a sua filha já estava sã, naquela mesma hora. Primeiro, queridos, nenhum problema teria sido resolvido, ela saiu de casa. Segundo, ela percorreu quilômetros e quilômetros de distância. Ela clama em alta voz. Ela reconheceu quem era Jesus. Ela sabia que Ele era o Messias, o prometido, o Senhor. Ela reconheceu que Jesus tinha poder para resolver o seu problema. Ela tinha objetividade, ela tinha foco. Ela grita porque só pode gritar, irmãos, quem sabe o que está passando. Se o Marco Coelho diz que você só pode consolar com a dor que você foi consolado. Se hoje eu posso aconselhar casais, é porque eu já sofri no meu casamento. Se hoje eu posso consolar alguém falando sobre perseverança, é porque eu já tive muitos obstáculos a serem ultrapassados. Pensa num cara que já sofreu com obreiro. Eu não estou falando de perseguiçãozinha, não. Eu estou falando de gente levantar em reunião e falar assim: mete o pé na bunda dele. A palavra chula, eu ouvi essa palavra. Eu já cheguei a levantar em reunião de pessoas dizer assim: deixa ele embora, manda ele embora daqui, some com ele daqui, por causa da verdade. E agora eu pergunto para você: qual a igreja que meteu o pé na minha bunda? Nenhuma. Qual a igreja que disse vai embora? Nenhuma, porque os pastores aos quais eu servi sabiam do meu comprometimento, sabiam da minha fidelidade ministerial, compreendiam a minha dedicação, sabiam que eu era fidedigno ao ministério. Isso trazia raiva, isso trazia ódio, e eu estava ali perseverando. Quantas foram as vezes que eu saí de reuniões chorando, as pessoas humilhando-me. Fiz muita pessoa chorar também, irmão. Eu não sou o cara tipo de hipócrita, não. Briguei com muita gente. Briguei e brigo ainda, no bom sentido da palavra. Dentro das ideias, dentro das Sagradas Escrituras. Você não vai chegar a lugar nenhum se você continuar permitindo que as pessoas determinem o que você vai ser. Permitindo que as pessoas determinem o que você tem que pensar, o que você tem... Eu não estou dizendo em questão de pastor e ovelha, eu estou querendo falar em situações em que pessoas não acreditam na sua chamada, como a que eu iniciei no contexto do apóstolo Paulo, em que Ananias quer dar instrução a Jesus Cristo como se Jesus não soubesse o vaso que ele estava chamando e lidando. Como no caso dessa mulher cananeia, que era de origem cananita ou cirofenícia, que trazia uma marca de maldição na sua vida, que era rejeitada. E ela vai ter com Jesus, mesmo recebendo críticas, mesmo não tendo resposta, ela vai em busca do seu milagre. Saia do comodismo, se levante. E essa mulher obteve resposta. E a resposta que ela obteve foi essa: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Como tu desejas, é como ela queria. Não foi como Jesus quis. Você percebeu? Está aqui, está no contexto. Como tu desejas. Como tu me pediste. Como tu quiseste. Seja feito conforme tu me pediu. Conforme você quis. Fique com essa palavra de Deus no seu coração. Espero que você tenha entendido a objetividade. O Edson também oferece aí esse programa para todos os ouvintes, tá? O Jacir e também a Beninha, Deus abençoe. O pastor José Roberto também está aí nos acompanhando, oferece o hino Fenômeno para Randar, ao Diego, a Letícia, o Tiago, a Loane, o Benício, a Heloísa, a Lívia e todos da Igreja Água Viva, tá? E a todos os da rádio e os ouvintes. Então Deus abençoe
ao amado pastor Roberto aí, a você que nos acompanhou hoje. Hoje nós não viemos aqui para um estudo, nós falamos de uma pregação, tá, rápida, não muito acurada, claro, por conta do tempo, mas eu espero que você tenha compreendido e entendido aquilo que Deus tem para a sua vida. Não fique parado, faça alguma coisa. Irmãos, nós iremos de patrocinadores agora, depois nós vamos ouvir então, no finalzinho aí, o louvor que o pastor José Roberto está oferecendo para todos os amados ouvintes da rádio aí. Nós vamos de patrocinadores e você interaja conosco, comente conosco, fale como é que você está vendo a programação, dá um parecer para a gente aí. Vamos então de patrocínio agora. Edson, Deus abençoe Edson. Evangelista Jonathan. Quem desmotiva alguém é porque por alguém ele foi desmotivado. Deus abençoe nosso irmão Zanata. Deus abençoe sua vida. Ali, ó. Isso. Deus abençoe nosso irmão Zanata. Em nome de Deus. Maria de Lourdes, minha sogra, Deus abençoe. David Guilherme, prega muito. Servo seu, meu amigo. Servo seu. Vanusa, Deus abençoe, Vanusa. Maria de Lourdes. Glória a Deus, Thaís. Deus abençoe vocês, queridos. Amém, irmãos Anata, igualmente, o carinho. Deus abençoe. Que seria de nós sem vocês aí para ajudar a fazer essa programação. Deus abençoe vocês aí, de coração. Amém. Deus abençoe. Aos nossos patrocinadores aí, irmãos, são bênção. Olha aí, ó. Os irmãos deem tema para sugestões aí para os próximos programas também. É interessante. É bênção de Deus. Bênção de Deus, queridos. Manda um abraço pessoal lá, né? Olha, pai. Deus abençoe Charles Robson Silva. Um abraço, querido. Evangelista Manuel, Deus abençoe, meu querido. Maravilha. Sabe o endereço das outras congregações. Não sei. Ai, que linda. Maravilha, amados e queridos irmãos, voltamos aí com o programa Hora da Verdade. E você acabou de ouvir uma mensagem aí, pregada por nós, em busca do meu milagre. Que você saia em busca daquilo que você acredita, que você lute por isso, acreditando, confiando, perseverando. Eu quero aqui avisar vocês que hoje nós temos trabalho na nossa igreja sede, na rua Ari Wilson Cremasco, número 635, bairro Jardim Soares. E Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Também lembrando que amanhã nós temos trabalho ali no bairro da Vila Ilse e também ali no bairro do Storlupe, na rua da Construção, já ali no Storlupe, e aqui no bairro do Vila Ilse
na Rua Argentina. Deus tem bênção para a sua vida ali, você será muito bem recepcionado pelas pessoas que ali estão. Nosso irmão cooperador Jean, nosso irmão diácono Edmilson ali no Storlup, vai estar recepcionando vocês no dia de amanhã com muito amor e com muito carinho. E Deus abençoe a todos da programação da Rádio Novo Cântico também, que está aí ligadinho conosco no programa Hora da Verdade. Programa esse que tem como objetivo abençoar a sua vida. Quero mandar um abraço também para a minha amiga Michele, meu amigo Marcelo Storari, que se recuperou da Covid ainda ontem, foi liberado após estar ali mais de semanas internado, e foi uma vitória para nós. Que Deus seja louvado pelas vossas vidas, e nós só temos que agradecer a Deus por tudo quanto Deus vem fazendo. Nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo em nosso meio. Quero agradecer aos irmãos que cooperaram com a laje. Já pagamos a laje, agora só falta o concreto, tá bom? Nós estamos vendendo algumas pizzas, não podemos falar aqui. Depois você nos procure no telefone 993639285. Vou repetir, 993639285. É o telefone nosso aí. O senhor entra em contato para a gente colocar ali a laje em Mojimirim. Só falta o cimento agora. E se Deus preparar o cimento usinado lá, logo logo nós estaremos inaugurando mais uma congregação. Estamos ali também em Sumaré, tá bom? Na Rua José Consolino, na cidade de Sumaré, no bairro Maria Antônia, bairro Nova Veneza, juntamente com o evangelista Jonathan Moraletti, que está ali, juntamente com o missionário Charles, missionária Jéssica, irmã Gesiane, estão ali fazendo um excelente trabalho. Já quero pedir oração pelos irmãos também, que o nosso irmão evangelista Jonathan, que ali está pastoreando, hoje vai estar com um trabalho especial na casa de uma feiticeira, para a glória de Deus, e aconteceu alguns acontecidos lá, e ele foi chamado para estar lá ontem. O inimigo se manifestou, e o nome do Senhor foi glorificado, e eles estarão indo lá fazendo um trabalho. Então peço a oração de todos os amados e queridos ouvintes aí, para que orem pela vida daquele jovem rapaz, jovem senhor, que está fazendo um bom trabalho juntamente com a sua equipe ali em Sumaré. E ali em Mojimirim também, logo Deus vai preparar um pastor para que esteja ali. De antemão nós estaremos indo lá com constância, até que Deus venha prover um pastor para estar na cidade de Mojimirim. Um abraço à minha mãe, que está ali na cidade de Mojimirim, sempre ligadinho no programa Hora da Verdade, meu irmão William, e a todos os irmãos ali, minha família em Mojimirim. Tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Então nós vamos, queridos, ouvir o louvor que pediu o pastor José Roberto. Tinha mais um pedido aqui? Tinha mais alguém que tinha entrado em contato? Acho que eu perdi. Não, tá aqui na minha Bíblia. Amém. Então nós vamos de louvor. Esse louvor que o pastor José Roberto ofereceu vai para todos os amados e queridos ouvintes aí da rádio, em nome de Jesus, e aos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quase que era igual. O meu irmão ligou pra Lucília e pra mim, entendeu, pai? Estou tentando achar aqui o endereço. Não tá nessa vida? Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu sei que é difícil participar quando a gente está aqui, ouvindo só o louvor, mas faz parte da programação. Espero que os irmãos sejam pacientes também e entendam e compreendam que nós temos tentado da melhor maneira possível fazer um programa que seja agradável, que seja de fácil interpretação, que seja edificante para você e sua família, sua casa, o seu amadurecimento e crescimento espiritual. Hoje eu estou aqui acompanhado da irmã Nayane, já deu aí a saudação para vocês, e é sempre bom. Espero que semana que vem nós consigamos
falar sobre um tema um pouco polêmico de festas pagãs, ou nós vamos falar do ministério de um obreiro fiel, tá bom? Então, ou nós vamos falar das festas pagãs, nós vamos falar do ministério de um obreiro qualificado e as suas prerrogativas. E é importante que você participe, que você divulgue. Nós não ganhamos nada a não ser no reino de Deus, tá? O Facebook não nos dá nada. Então, se você quiser compartilhar, acredita que é pertinente, que outras pessoas precisam participar dessa programação e que a gente também venha melhorar a qualidade dela, que às vezes a gente chega aqui, aquela correria. Então, nos ajude a fazer essa programação, enviando temas, discutindo conosco, falando conosco, e a sua palavra é importante aqui para o melhoramento dessa programação, a Hora da Verdade. Esse é o objetivo desse programa, é auxiliar, é ajudar a todos quantos estão nos ouvindo. Ajude-nos também ali com a laje Mojimirim. Nós estamos na altura de laje, já compramos a laje, tá bom, queridos? Já compramos a laje, agora falta o cimento usinado, e não vai ficar barato, a laje já ficou quase 5. Então, o usinado aí vai ficar quase 4 mil. Nos ajude comprando uma pizza aí, nos procure pelo telefone ou pelas redes sociais. Nós temos aí também, vamos colocar depois o Pix da igreja. Se alguém tiver o Pix aí, eu nunca trago na rádio, né? Coloque aí embaixo aí. Se alguém quiser ajudar, a gente vai agradecer de coração. A igreja de Mojimirim é uma igreja carente, está num bairro que não tem nem rede de esgoto. É uma miséria o bairro. Mas eu tenho certeza que a igreja ali vai crescer. Nosso objetivo não é dinheiro, é almas. A prova disso é que a gente tem investido tudo no reino de Deus. E muitos que estão nos acompanhando dizem, pastor, você investe tudo? Vai, investe tudo. Tudo que entra na Dynamis passa pela contabilidade. Desde que a gente abriu, a gente tem contador, a gente paga a contabilidade. É uma igreja super corretíssima. Tudo as transparências, todos os membros têm acesso ao que entra, ao que sai. Tudo as transparências. Nos ajude nessa obra. Eu estou fazendo um apelo porque eu sei que o momento é difícil, é de crise, mas Mojimirim precisa da sua ajuda. Não é visando financeiro, é visando almas. É um lugar que não vai ter retorno nenhum, a não ser espiritual, de pessoas alcoólatras, drogados, biqueira. Mas biqueira tem todo lugar, drogado tem todo lugar, tem. Mas ali o contexto é pior. Eles não têm nem estímulo, porque não tem nem trabalho. É um lugar, só você vendo para você acreditar. Quem foi lá falou, pastor, eu vou lutar por essa causa. Pensa num lugar carente e eu preciso da sua ajuda. Preciso. Eu não sou ninguém sozinho, irmão. Eu não tenho prepotência de dizer que eu sou alguma coisa sozinho. Eu cheguei até aqui porque eu tive homens de Deus ao meu lado que acreditaram. Até aqueles que me perseguiram foram homens de Deus e falaram muitas verdades que eu precisava ouvir para amadurecer. Bênção de Deus. Maravilha, estamos de volta aí, ó. Ouvimos um louvor com a Bruna Carla, maravilhoso. E nós estamos chegando ao final dessa programação, já caminhando para o final dessa programação. Você que está ligadinho conosco desde o começo já ouviu uma introdução acerca da vida do apóstolo São Paulo, né? Acerca das críticas que Ananias fez. Também nos acompanhou aqui na mensagem de Mateus capítulo 15, versículo 21, quando fala da mulher Cirofenícia ou Cananeia. E está aí conosco acompanhando, foi, acredito que edificado por esta mensagem, simples, como eu disse. Nós não tínhamos muito tempo para trabalhá-la, já que já começamos um pouco tarde a pregação, mas acredito que foi de grande valia e você foi edificado para a glória do nome do Senhor. Eu quero estar orando com você mais uma vez e quero que você mande para cá o seu pedido especial de oração. Pastor, eu queria oração pelo meu ente querido, pelo meu familiar e tal. Eu não vou ficar aqui preenchendo o programa com louvor, irmão. Não é o meu objetivo. A nossa irmã Lucila está aí, quase que o dia todo para fazer isso. Acredito que ela é uma boa, sonoplasta, ela sempre está aí atendendo os seus pedidos. Nosso programa tem como objetivo mesmo a pregação do Evangelho, discutir temas polêmicos, debates, enfim. E orar. Orar que é tudo na vida do crente. Então eu quero orar por você nesse momento, agradecendo a Deus, e depois vocês vão ficar aí com os louvores na sequência dessa programação aí. Quero pedir aos irmãos que nos ajudem também com seus patrocínios. A gente quer aumentar o programa, queria ver um horário à noite. Se Deus me permitir, quero entrar no fim de semana também, com outros temas. E vai ser bastante interessante. Eu queria orar por você então nesse momento. Curve a sua fronte comigo.
Minha irmã Nayane também vai orar comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos chegando ao final de mais uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Dynamis, com o programa Hora da Verdade. Eu espero que as pessoas que nos acompanham nesta manhã tenham sido de alguma forma alcançados pelo objetivo desta mensagem, que é estimulá-los. Não é muito do meu feitio pregar mensagens motivacionais, pregar mensagens que exortem a uma vida motivacional, de perseverança, mas há momentos na nossa vida que nós precisamos de mensagens de autoajuda, de mensagens, é claro, com um contexto real, porque a vida daquela mulher, daquela senhora não foi uma vida fácil. Ela enfrentou desafios e não podemos ignorar essas etapas pelas quais ela passou, que foi de grande humilhação no contexto em que elas estavam vivendo. E não é diferente nos nossos dias. Passamos por golpes duros da vida. Pessoas nos apontam, nos criticam, nos menosprezam, nem sempre por palavras, às vezes por gestos, por ações, que nos fazem entender a maneira como elas pensam acerca de nós. E eu não falo isso como tendo necessidade, eu faço isso em oração por aqueles que me ouvem e que eu tenho certeza que pelo fato de pregarem, ou de aspirarem, meu Pai, fazer a sua vontade, passam por situações tais como essa que eu tenho levado ao Senhor em oração. Então eu quero me unir com eles nesse momento. Eu quero orar por aqueles que foram acometidos de Covid, sim, de câncer, de hepatite, ou de alguma outra doença, sendo ela transmissível ou não, benigna ou maligna. Mas, sobretudo, eu quero me unir àqueles que são da mesma fé que a minha e enfrentam oposição dentro da própria igreja, dentro do próprio clero, dentro da própria comunidade aonde congrega. E isso é muito, Senhor, meu Deus, desconfortante. Isso é muito constrangedor. Isso nos inibe a tomar a ceia em paz. Isso nos inibe a ter, Senhor, uma vida sossegada. E a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pela paz, que nós devemos pedir ao Senhor que nos dê paz. Então eu estou orando pela paz de Jerusalém, estou orando também pela paz interior que nós precisamos adquirir, e isso por meio da paciência, e a paciência só é produzida por meio da tribulação, e a perseverança, Senhor, nos gera a experiência, e a paciência, a experiência, a paciência. Então nós estamos esperando no Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor conforte nesse momento. Eu oro pelo pastor José Roberto, pela sua família, pela Nadine, pelo Diego. Eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela Thaís, pela sua família. Eu oro, meu Deus e meu Pai, pedindo por todos que nos acompanharam pelas redes sociais, pelos patrocinadores, que o Senhor venha abençoar os seus comércios, porque o Senhor prosperando o comércio deles, eles terão condições de continuar investindo nessa obra, e não só nessa, mas em muitas outras que o Senhor der a eles a oportunidade de semear, porque o Senhor só pode dar semente a quem semeia. Então estou orando ao Senhor para que o Senhor abençoe, Pai, essas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe o meu dia, a minha família, a minha casa, visite a minha esposa, meus filhos. Senhor, me dê direcionamento para que eu faça aquilo que lhe é aprazível. Visite a minha mãe, coloque as mãos naquela enfermidade que ela está passando, prepare os médicos que vão fazer a cirurgia dela, para que o Senhor seja glorificado. Eu agradeço pela vida da irmã Lucila, sua família, que o Senhor abençoe, meu Pai, Senhor, esse trabalho, a Rádio Novo Cântico, os demais irmãos que estarão aqui fazendo outras programações, que o Senhor venha iluminá-los, que o Senhor venha usá-los como canal de bênção para enriquecimento da família itaperense. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um abraço a todos. Estamos aqui terminando o programa Hora da Verdade. Vou deixar aqui a irmã Nayane se despedir de vocês também. Boa tarde para todos. Então, Deus abençoe, queridos. E até a semana que vem com mais um tema aí que nós iremos trabalhar e polêmico. Deus abençoe vocês. Fui! Forte abraço, pastor Helder. Chegou atrasado hoje, hein? Deus abençoe, meu amigão. Saudade do Senhor, viu? Vê se aparece. Semana que vem nós estaremos aqui então, tá bom? Com o tema seitas ou obreiros aprovados e as suas prerrogativas. Deus abençoe a todos. Um abraço em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo se vocês acharem pertinente.